O iPhone 15 é desde o iPhone 12 a maior evolução que os modelos mais básicos já receberam. Dynamic Island, USB-C, construção e câmeras. Ele chega caro, tem algumas limitações perante o modelo Pro, mas certamente precisa ser considerado. E esse vídeo aqui é para destrinchar os detalhes e te ajudar a entender. Será que um 13, um 14 já servem ou o 15 vai virar um novo padrão dos iPhones? Se gostar e quiser comprar, tem links de lojas confiáveis na descrição e bora pra pauta. Sempre que nós lançamos algum vídeo falando de iPhone, sempre ouvimos que a Apple não inova mais, que o design é o mesmo, que nunca muda e tudo mais o que você já sabe. Só que eu não acho que esse seja o problema da Apple, Samsung ou de outras marcas que estão tornando isso uma prática. É bom saber que cada fabricante está criando uma assinatura visual, afinal teve um tempo em que todos os smartphones eram iguais. Bom, mas voltando para o iPhone 15, tem uma coisa muito pequena que a Apple fez e é algo que eu venho pedindo desde o iPhone 13, que é a traseira fosca na linha mais básica. Esse ano todos os iPhones são foscos e a combinação com a lateral no mesmo acabamento ajuda a manter o celular livre de marcas de dedo e sujeira, algo que não acontece no Pro. Claro que ele ainda vai sujar, mas vai ficar menos aparente do que a traseira brilhante do 14 ou mesmo a lateral polida do 14 Pro. O engraçado é que o iPhone 15 ele tá 0,1 mm mais largo e mais alto do que seu antecessor, mas ele ficou 1 grama mais leve. Eu sei que isso quase não é perceptível, mas o conforto da pegada sim, daí mudou bastante. A Apple deu uma leve suavizada nas bordas dos telefones e isso diminuiu o ângulo de encontro entre o vidro e o material das laterais. Por mais que no começo não pareça fazer diferença, após um certo tempo o modelo mais recente ele vai se manter mais confortável, principalmente sem capa. Além disso, quase nada mudou a não ser pela conexão USB-C 2.0, que agora é responsável por transmitir dados do seu smartphone via cabo. Na parte da frente é onde nós conseguimos notar as maiores mudanças visuais, já que dificilmente a galera deixa o celular com a tela virada para baixo em cima da mesa. Pois bem, um entalhe em formato de pílula desembarcou no iPhone 15, mas a estreia do Dynamic Island aconteceu com iPhones 14 e 14 Pro Max do ano passado. Há uma pegadinha só nessa troca de tela, já que apenas o entalhe mudou, mas o painel continua exatamente o mesmo dos modelos 14 e 13. Na verdade, mudou um pouquinho, tá? Ele continua com o mesmo tamanho, 6.1 polegadas, mas ganhou um pouco mais de pixels, graças ao espaço livre de franjas. Ele também tá mais brilhante, os números estão aparecendo aí na tela. Mas na boa, o que isso resultou na prática? Quase nada. O brilho de 2000 nits ajuda muito em dias de sol, mas subir de 460 para 461 pixels por polegada não fez muita diferença, porque o olho humano já não consegue nem ver os pixels a partir de uma determinada quantidade. Isso não é um problema, uma vez que a tela dos iPhones 14 do ano passado já eram muito elogiadas e agradáveis de usar até em ambientes externos. Ele continua dando suporte a Dolby Vision, HDR10 e continua apenas com a taxa de quadros de 60 Hz. A Apple garante que ele é assim porque existem usuários que não querem smartphones com taxa de quadros mais altas. Porém, eu penso que seria melhor colocar uma opção fácil de desativar essa taxa de quadros dinâmica para atender quem quer um iPhone menos caro e ainda assim desfrutar de tecnologias atuais. Só para vocês terem uma noção, até o Galaxy A14 5G tem taxa de 90 Hz e ele custa tipo 1/6 do valor desse cara aqui. Mas para além da taxa de quadros que se manteve em 60 Hz, a Apple também manteve aquele recurso Always On Display exclusivo apenas para os modelos Pro, então não está disponível por aqui. No ano passado a desculpa era que o chip A15 não suportava, mas agora que o modelo está com o A16, ela não deu desculpa nenhuma, só deixou passar, então dá para ver que é sacanagem deles para ter alguma diferença entre os modelos. Para ser bem sincero, dava até para ter colocado o modo simplificado, igual o dos Androids mais básicos, porém nada de Always On Display nesse modelo base. A novidade, se você tem qualquer iPhone antes do 14 Pro, é a ação da ilha dinâmica, sugando os conteúdos para ela e muitas vezes ocupando um espaço que você não queria que ela ocupasse. Mas eu ainda gosto de estar ouvindo uma música e ter um controle ou um atalho para o tocador. Sair de um vídeo ou um timer e conseguir voltar para o aplicativo com um toque são sempre coisas muito legais, então fico feliz com o avanço do Dynamic Island. Entretanto, isso acaba confundindo um pouco, porque para exibir a ação na ilha dinâmica, você vai ter que pressionar e segurar alguns segundos, até a pílula expandir com a informação na tela. Se der só um toque rápido, ele vai para o aplicativo. Além disso, tem como deixar mais de um app na ilha dinâmica. Um deles vai ser apenas uma bolinha ao lado da câmera, enquanto o outro vai ocupar toda a volta do sensor Face ID.
Essa é uma forma de trazer mais área útil para a tela, mas mantendo a segurança do desbloqueio facial via Face ID. Outros smartphones já usaram uma pílula mais discreta, porém a Apple está influenciando marcas como Xiaomi e Realme com seus intermediários. Então, apesar de não ser a melhor das soluções, na minha opinião, ela já está influenciando o mercado geral. E antes da gente continuar com o resto dos detalhes dele, eu quero só lembrar vocês, se você está gostando, não esquece de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos de guia de compra e de tecnologia como esses. Além disso, se você quiser economizar, tem também o nosso comparador Escolha Segura e o nosso grupo de ofertas, todos aqui embaixo na descrição. Com isso em mente, deixa eu continuar. Quando o assunto é bateria, eu me animo em dizer que a Apple colocou um pouco mais de capacidade. São 3.349 mAh na nova geração, 70 a mais do que no antigo. Porém, isso nem de longe vai refletir num consumo melhor, pois o SoC da Apple consome bastante bateria. Em algumas tarefas, o iPhone 15 gastou bem mais do que seus antecessores, mas em outras ele foi mais econômico. No Asphalt 9, por exemplo, ele consumiu 14% em uma hora de jogo, enquanto o COD foi 16% no mesmo período. Wild Rift, 9%, menos do que no antecessor, já Genshin Impact levou 20% de carga numa hora. Um joguinho que me surpreendeu pelo consumo foi o Speedstorm da Disney, ultrapassando o Genshin Impact e consumindo 30% de bateria, e tudo isso depois da atualização que reduziu os problemas de aquecimento dos iPhones. O YouTube consumiu 8% de bateria e para gravação em 4K ele levou 23% em uma hora. Alguns consumos estão dentro do esperado, mas em aplicativos que exigem muito dele, o iPhone 15 ainda não está desempenhando tão bem. O modelo Pro Max, após o iOS 17.0.3, reduziu bastante o calor e, consequentemente, o consumo de bateria, mas por algum motivo eu ainda sinto que o iPhone 15 está esquentando bem e isso tem afetado principalmente o consumo de bateria. No processamento, o SoC Apple A16 Bionic ele já é bem conhecido, tá? Pois ele também fez sua estreia no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max do ano passado. A Apple tornou padrão colocar o chip dos modelos mais avançados nos aparelhos base da geração seguinte. Porém, isso daí indica que os problemas também vão chegar, mesmo tendo um ano inteiro para você resolver isso. Se você usou o iPhone 13 ou 14, vai perceber que ele tem uma duração de bateria boa e que não esquenta tanto em tarefas comuns. Porém, o Clayton, que passou por todos os modelos citados, sentiu bastante diferença quando teve que sair do 13 para o 14 Pro. A bateria acabava mais rápido e a temperatura, principalmente em jogos, sempre ficava acima dos 40 graus. E como o iPhone 15 é o 14 Pro em questão de processador, só que com alguns cortes, vamos notar esses problemas por aqui também. Como se tem na bateria, o que incomoda mais é o aquecimento, mesmo depois da atualização do iOS 17.0.3. Ele não bate os 49 graus que eu acabei conseguindo lá no Pro Max antes da atualização, mas está chegando perto, com 45 graus. Isso não causou engasgos, no entanto, nem travamentos e nada que prejudicasse o uso, tanto em tarefas mais básicas como mais pesadas. Só esquentou mais e gastou mais bateria. Eu consegui jogar de tudo com ele e com os gráficos todos no mais alto. E diferente da experiência que eu tive com o 14 Pro no ano passado, o brilho da tela do iPhone 15 não foi cortado para tentar manter o aparelho frio. Felizmente ou infelizmente, nenhum aplicativo atual ou jogo foi capaz de levar esse cara aí ao máximo para começar a cortar desempenho. Mesmo depois de fazer alguns testes de benchmark que causam um pouco mais de estresse no smartphone, ele se manteve estável nos primeiros e a partir do quarto teste do 3D Mark, ele já estava quente e daí sim começou a cair a pontuação. Mas ao ficar alguns minutos parado, ele já consegue se recuperar bem, retoma a temperatura estável e recupera as pontuações e o FPS. Eu atribuo o fato dele estar conseguindo lidar melhor por dois motivos. O primeiro é que ele não precisa ficar gerenciando a tela sempre ativa, como era no caso dos modelos 14 Pro. O segundo ponto é que a Apple teve um ano para mexer nesse processador aqui e já deixar ele pronto para a próxima geração. O resumo é que basicamente ele esquenta sim, esquenta tal como no ano passado, mas ele não corta desempenho como antes. E olha, provavelmente quem tá vendo esse review é porque já conhece iPhone e gosta de iPhone, mas eu quero me aprofundar um pouco mais em tudo que a Apple colocou de novidade nas câmeras e no aplicativo nesses últimos anos. Às vezes nós deixamos passar algumas coisas, mas como esse é o maior upgrade de um iPhone em 3 ou 4 gerações, eu quero apresentar todos os detalhes para quem ainda não conhece o sistema, tá? As funções e o aparelho no modo geral. O sensor principal, ele finalmente saiu de 12 para 48 megapixels. Ele tá melhor
que o sensor do iPhone 14 Pro, pelo menos em questão de distância focal. Eu consigo fazer fotos mais próximas com o iPhone 15, porque tanto o 14 quanto o 15 Pro, eles meio que nos obrigam a usar o zoom ou a macro quando a gente vai chegando mais perto. Outra melhoria é o sistema que escolhe se as imagens registradas são de 24 ou 12 megapixels de forma automática, conforme a luz ambiente, mas existe também a opção de mudar isso nos ajustes e deixar sempre 24 ou 12. Tem até a opção de você utilizar os 48 megapixels, que é o tal do HEIF máximo. HEIF é o formato da imagem e, no geral, no computador ela vai funcionar, mas é um pouquinho mais chata de você passar para alguns outros softwares. Nos modelos Pro, além dessa opção de HEIF máximo, nós temos também o ProRAW, que vai de 12 a 48 megapixels, mas por aqui só HEIF mesmo. Infelizmente, a Apple não coloca o RAW nos modelos 15, mesmo com hardware suficiente para isso. Se você quer desfrutar a liberdade de ter mais opções de mexer nas cores, você vai precisar gastar mais e pegar um modelo profissional. É isso que eles esperam. Um profissional vai querer editar a imagem e ele pode pagar mais caro. O 15 fica só com o HEIF e você vai pegar, tirar foto, publicar e pronto. Outra situação que não tinha ficado claro na apresentação e que só percebemos ao pegar os smartphones na mão foi que o iPhone 15 não tem aqueles toques para simular as lentes de 28 ou 35mm. Ou você faz imagens de uma vez, duas vezes ou de 0.5. Lembrando que a partir de 2 vezes o zoom já é digital, ou seja, o smartphone pega a resolução máxima e começa a fazer um corte para aproximar os objetos. Com isso, as capturas têm menos detalhes e informação. Porém, eu consegui chegar em 3 vezes de zoom digital e achei ok. A lente ultrawide ela continua simples, fazendo apenas imagens de ângulo aberto. Já daria para termos um sensor com ultrawide e macro juntos, como já é desde o iPhone 13 Pro, mas a Apple parece não se interessar nisso por hora. Eu imagino que em algum momento ela vai colocar para ter um diferencial de um ano para o outro, e já deveria estar disponível por aqui, mas fica de fora só para o modelo Pro. Uma coisa que eu não posso reclamar, no entanto, é da qualidade das fotos. Mesmo com uma abertura f2.4, nós ainda temos uma boa iluminação nas imagens e a resolução é a que já estamos acostumados, com 12 megapixels. Desde o iPhone 13, a Apple implementou as cenas também, ou o perfil de cor, que deixa o usuário escolher se vai manter a cor padrão, colocar uma fria, quente ou com mais contraste. O Cleiton, que escreveu esse review aqui, ele prefere o perfil frio, pois a Apple tende a deixar as cores amareladas em média luz. Eu, por exemplo, deixo ela sempre no normal. Outra novidade, sendo essa da linha 15, é que mesmo não estando no modo retrato, vai aparecer um controlador no canto inferior esquerdo para você ativar ou desativar a função. Isso daí vai permitir que você registre os dados de profundidade e transforme a imagem em retrato depois que ela for tirada. Esse recurso poderia estar disponível apenas no Pro por conta do sensor LiDAR, só que ele está por aqui também. E por algum motivo, o iPhone 14 Pro, que tem o mesmo SoC, os sensores e o LiDAR, não recebeu esse update. Vejam só como eles te forçam a pegar o modelo mais novo. A frontal não mudou nada em relação ao iPhone 14, tanto que a Apple nem falou nada sobre elas na apresentação do modelo 15. A resolução continua com 12 megapixels, a abertura é de f1.9 e tem um bom resultado em ambientes bem iluminados. Já quando a iluminação cai, daí as imagens ficam bastante granuladas, as cores elas ficam sem definição e o resultado é meio ruim, tá? Claro, foto é luz, mas nesse quesito a Samsung tem feito um trabalho melhor. Os efeitos de retrato no modo normal de fotografia e os perfis de cor também estão disponíveis nessa lente frontal, assim como a gravação no modo cinema. E por falar em gravação, os vídeos nas 3 lentes são em 4K a 60 frames e tem boa estabilização. Também dá para gravar no modo de ação com a lente traseira, mas só em 2.8K de resolução, e não pode ser à noite, porque a qualidade do vídeo cai bastante. Ainda em vídeos, os celulares trouxeram o modo cinema, que é o vídeo com fundo desfocado. Assim você consegue focar na pessoa em primeiro plano e embaçar o que está em segundo plano. Ele também funciona em objetos, mas vai preferir rostos humanos, se eles estiverem no quadro da imagem. Ele até teve dificuldade de focar no dinossauro ao enxergar uma foto no fundo. Para você ter uma noção da qualidade desse celular, nós usamos ele para fazer algumas cenas do review do Tab S9 da Samsung, e você não deve ter nem notado. Ficou só faltando um modo ProRes por aqui. Ah, mas ainda falta eu falar de uma coisa que me incomodou um pouco no iPhone 15. Ao fazer uma foto e abrir a galeria em seguida, a imagem ainda leva alguns segundos para ser processada. Isso me lembrou o Zenfone, que há alguns anos fazia a mesma coisa. Eu não sei se isso é uma condição permanente, se a Apple vai resolver no futuro, mas por enquanto, um mês depois do lançamento, o celular continua fazendo exatamente a mesma coisa, demorando para processar as fotos. O melhor é que ele segue com a mesma qualidade tanto nas lentes traseiras como na frontal. E já que falamos bastante de câmera, que tal eu caminhar para o fim desse review e falar de preço?
Na Apple Brasil, o iPhone 15 custa R$ 7.300 na versão de 128 GB. No varejo, R$ 6.570, tá? R$ 700 mais barato. Já o iPhone 14, ele tá R$ 4.800, mas olha, eu não indico você pegar esse cara aqui, eu quero concluir dizendo o motivo. O iPhone 13, que está praticamente com o mesmo hardware do que o 15, só que com 2 GB a menos de memória RAM, tá saindo por R$ 3.999. Ele é a melhor escolha para Black Friday no momento. As lojas vão querer se livrar desse modelo antigo e manter o estoque dos novos. Como o preço do 14 é mais de R$ 1.000 mais caro e do 15 é mais de R$ 2.000 e poucos mais caro, o ideal é pegar o iPhone 13 nesse ano. Conforme o iPhone 15 for ficando mais barato, ele vai virar o smartphone da vez. Afinal, a entrada USB-C, o Dynamic Island, a câmera de 48 megapixels e a bateria melhor fazem desse um upgrade bem interessante. Eu, aliás, acho que o acabamento fosco é um dos principais detalhes, mas pode não agradar muita gente. Com isso então, vale ou você pegar o 13 ou pular direto pro 15. Fica de olho na faixa de preço dele, eu acho que perto ali dos R$ 5.000, 5.500, ele pode se tornar uma opção bem interessante agora para 2023, mas se ele tiver mais caro do que isso, tenta pegar o 13 que você vai economizar, daqui 1, 2 anos você passa pro iPhone 15. Agora, se você tá louco para pegar um USB-C, um modelo com USB-C, daí tem que ser com ele mesmo. Se você gostou desse review, não esquece de deixar um like, deixar um comentário, tem links na descrição, tem comparador escolha segura, tem planilha de dicas para vocês também, tudo aqui embaixo. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau.